14 de março de 2019, um ano da morte de Marielle Franco e Anderson Gomes. E só 363 dias após as execuções, 2 suspeitos pelo crime foram presos. Mas quem mandou matar Marielle e Anderson? Isso ainda é uma incógnita. Segundo a diretora executiva da Anistia Internacional, Jurema Werneck, que conversa com a gente aqui hoje nesse primeiro episódio do podcast, não são apenas os brasileiros que exigem essa resposta. O assassinato de Marielle é uma questão para o mundo todo, não só para o Rio de Janeiro, não só para o Brasil. E as autoridades precisam entender isso, precisam responder a todos e todas, brasileiros, nepaleses, taiwaneses, gente de Burkina Faso, gente do Uruguai, gente da Argentina, gente dos Estados Unidos, gente de diferentes países do mundo que está exigindo uma resposta. O assassinato da defensora de direitos humanos, Marielle Franco, diz respeito a todo mundo. Marielle não achava que estava em risco, mas sabia que incomodava, conta a arquiteta Mônica Benício, viúva de Marielle Franco, que também é entrevistada no episódio de hoje do Irrita. Marielle, nesse espaço de poder, era uma afronta a esse sistema, era uma ameaça a esse sistema. A execução de uma defensora de direitos humanos no centro do Rio de Janeiro, uma cidade que estava sob intervenção federal na época do assassinato de Marielle Franco, chamou a atenção do mundo, causou comoção, mas também gerou frutos, bons frutos. Mulheres que trabalhavam com Marielle no Rio ou que tinham lutas semelhantes às da vereadora assassinada foram eleitas para cargos legislativos em diversos estados e na Câmara Federal nas últimas eleições, em uma onda já batizada de Efeito Marielle. Marielle vive, Marielle viverá, mulheres negras não param de lutar. Uma dessas mulheres é Thalíria Petroni, que conheceu Marielle ainda na favela da Maré e que também fala com a gente. Enquanto Thalíria era a vereadora mais bem votada de Niterói em 2016, Marielle também conquistava o mandato, sendo a 5ª mais bem votada da cidade do Rio de Janeiro. A ponte Rio-Niterói a separava, mas a pauta de defesa dos direitos humanos sempre as uniu. Thalíria Petroni, recém-impossada deputada federal, também conversa hoje com a gente e conta que a defesa dos direitos das mulheres negras está entre as suas prioridades. A gente tem urgência de ter o nosso corpo e as nossas lutas nos espaços de poder. Isso é, em alguma medida, reparação histórica. Isso é devolver nosso poder para a maioria do povo. E a maioria do povo é mulher e é negra. Irrita! Com Rita Lizauskas. Olá, eu sou a Rita Lizauskas e esse é o primeiro episódio do Irrita, um podcast de jornalismo independente que sempre trará várias vozes para dar seus pontos de vista sobre um mesmo assunto. Hoje, na nossa estreia, falaremos sobre os 365 dias do assassinato de Marielle Franco e Anderson Gomes. E embora 2 suspeitos da execução tenham sido presos recentemente, o mandante ou os mandantes dos crimes ainda são desconhecidos. Quem mandou matar Marielle e Anderson? É uma pergunta que assombra o Brasil e o mundo há um ano. A Anistia Internacional, mês passado, fez o levantamento das inúmeras perguntas sem resposta no caso e batizou o documento de O Labirinto do Caso Marielle Franco. Essas questões podem ser encontradas no site da Anistia Internacional, que é o anistia.org.br. Jurema Werneck, diretora executiva do Escritório Brasileiro da Anistia Internacional, aponta pra gente algumas dessas inconsistências. Jurema, vocês compilaram as informações que foram divulgadas pela imprensa, né, que já que as autoridades decretaram sigilo nas investigações e levantaram ali cerca de 20 perguntas sobre pontos críticos que ainda não foram esclarecidos. Um deles, sobre a arma do crime, inicialmente afirmou-se que era uma pistola 9mm, depois divulgou-se ser uma metralhadora de origem alemã, de uso restrito e também não muito comum no Brasil. E 5 unidades dessa submetralhadora teriam desaparecido, assim como lotes dos projéteis. Não dá para falar, né, sobre todos os pontos que estão ali inconsistentes, mas eu gostaria que você falasse sobre alguns deles. Como é que se extraviou esse tipo de armamento? Como é que submetralhadora esse nome do arsenal da Polícia Civil no ano de 2011, eles se deram conta do desaparecimento em 2011, como isso acontece?
A outra pergunta é o que foi feito para resolver esse problema, para melhorar o controle de armas, não é? Porque tem muitas armas sob a guarda do Estado, né, de posse dos agentes de segurança. O que está sendo feito? E uma outra pergunta, fizeram perícia nas armas, nas outras armas que são de posse das polícias civil e militar para garantir, né, se há alguma conexão ou não, ou seja, essas são algumas das perguntas em relação às armas, mas tem muitas outras perguntas em relação a vários outros pontos, várias outras lacunas que as autoridades têm deixado sem resposta. Quais são as outras perguntas e as outras questões que vocês consideram como principais nesse caso? São muitas, mas, por exemplo, a própria munição, né? Uma das primeiras notícias que a gente recebeu através do trabalho de jornalistas foi que a munição teria pertencido a um lote da Polícia Federal que teria sido extraviada nos Correios da Paraíba, né? Também as notícias de que o carro em que Marielle e Anderson estavam ficou exposto no tempo. E as imagens, todo mundo viu na televisão as imagens do carro exposto no tempo e não teria sido protegido adequadamente. Não é? Também soubemos de que as testemunhas oculares do crime não foram abordadas pela polícia no momento do crime, ao contrário, foram ignoradas, bem como a cena do crime não foi protegida. Nós temos informações de que as câmeras, né, do Centro de Comando e Controle próximas ao lugar do assassinato teriam sido desligadas na véspera. Tem muitas inconsistências, incoerências, negligências e fatos muito preocupantes, extremamente preocupantes, né, que precisam ser respondidas, porque a gente precisa saber se as investigações, afinal de contas, seguiram ou não os padrões necessários, né? Teria havido ou não essa falta de raio-x? Teria havido ou não essa exposição do carro? Teria havido ou não uma negligência em relação às testemunhas? Né? E se houve alguma coisa desse tipo? Foi negligência ou foi tentativa de sabotagem? Né? E quem foi que fez isso? Né? Também se circulou por aí as notícias de que havia setores, talvez agentes do Estado, tentando interferir e atrapalhar as investigações. Isso é fato. O que eu estou tentando dizer é que são muitas lacunas cujas respostas corretas nós não sabemos. Né? Mas se as autoridades têm a obrigação de vir a público explicar, isso é verdade, eles têm que vir a público explicar. E a gente ainda aguarda, a gente mobiliza a sociedade no Brasil e no mundo para exigir dessas autoridades uma resposta o quanto antes. Jurema, o Brasil é um país perigoso para defensores de direitos humanos? Olha, o relatório da organização Global Witness diz que o Brasil é um dos campeões do mundo em assassinato de defensores e defensoras de direitos humanos. Ou seja, o Brasil sai na frente no assassinato de pessoas que lutam por uma vida melhor para si, para sua comunidade, para esse país. E a experiência do Brasil, na maior parte do tempo, é de impunidade, é de silêncio das autoridades e de impunidade. É preciso que elas enviem uma mensagem explícita, né, de que não se pode atacar pessoas, ativistas, movimentos sociais e organizações que lutam por uma vida melhor. É direito e obrigação dos cidadãos e cidadãs lutarem por uma vida melhor, não é? As autoridades precisam vir a público e dizer não. Enquanto as autoridades se mantêm em silêncio, o ambiente de medo e insegurança permanece. É preciso, por isso que a gente está mobilizando o Brasil e o mundo para exigir das autoridades que venham a público e falem diretamente com a sociedade, falem diretamente com todos e todos, para dizer que esse tipo de assassinato de gente que luta por dignidade, por justiça, por uma vida melhor, por uma comunidade melhor, a vida dessas pessoas deve ser protegida porque são bem da sociedade. O assassinato de Marielle é uma questão para o mundo todo, não só para o Rio de Janeiro, não só para o Brasil. E as autoridades precisam entender isso, precisam responder a todos e todas, brasileiros, nepaleses, taiwaneses, gente de Burkina Faso, gente do Uruguai, gente da Argentina, gente dos Estados Unidos, gente de diferentes países do mundo que está exigindo uma resposta. Porque o assassinato da defensora de direitos humanos, Marielle Franco, diz respeito a todo mundo. Sou Mônica Benício, arquiteta urbanista, militante de direitos humanos, ativista LGBT, companheira de Marielle Franco.
Faz 1 ano que Mônica Benício luta por justiça. Ao ser informada que 2 suspeitos pela execução de Marielle e Anderson tinham sido presos, foi ao seu perfil no Twitter e escreveu o seguinte, abre aspas, parabéns às promotoras e a todos os envolvidos. Espero poder ter acesso aos detalhes para que sinta segurança nesse resultado. Mas ainda falta a resposta mais urgente e necessária de todas. Quem mandou matar Marielle? Espero não ter que aguardar mais 1 ano para saber. Fecha aspas. Mônica conversou comigo uns dias antes dessa novidade no caso e já mostrava que confiava na justiça. Olha, o assassinato da Marielle foi, sem dúvida nenhuma, um crime muito sofisticado. Acho que uma das maiores dificuldades é que errou-se muito pouco. Mas as promotoras que estão hoje na frente do caso estão muito comprometidas, inclusive com a resposta correta, porque essa era uma preocupação inicial que eu tinha, muito grande, de que, sobretudo entendendo como funciona a história do Brasil, né, que a gente pudesse ter uma resposta qualquer, a fim de silenciar todo esse movimento gigante que virou Justiça por Marielle. Mas eu acredito que a gente vai sim chegar ao fim desse inquérito, porque não há outro caminho, senão minha luta também não faria nenhum sentido se eu não acreditasse nisso. Mas Justiça por Marielle não será feita apenas no final desse inquérito, né? Justiça por Marielle seria ela ter chego em casa na noite do 14 de março para jantar. Não sendo assim, eu acredito que somente quando a gente tiver uma sociedade mais justa e mais igualitária, essa justiça será feita de fato. Mônica, por que você acha que mataram a Marielle? Olha, a Marielle representa muita coisa, né? Ela tinha ali na própria história de vida dela, no corpo dela, todas as pautas que ela defendia. Mulher, negra, favelada, lésbica. Então, por si só, a afronta a Marielle, a presença dela dentro da Câmara Municipal, dentro desse espaço de poder que é misógino, que é heteronormativo, que é embranquecido, a própria presença da Marielle dentro da Câmara Municipal afrontava esse sistema. Então, a execução da Marielle, ela foi uma tentativa clara de dar um recado para que as mulheres que sempre conheceram a violência tão de perto se sentissem acuadas, que a população preta se sentisse novamente a carne mais barata do mercado, que a população LGBT, que sempre protagonizou as páginas de sangue do jornal, voltasse a esse lugar. E a gente teve um efeito justamente o contrário, né? O mundo se rebelou contra essa barbárie que aconteceu com a Marielle e com o Anderson, impedido por justiça, não só por Marielle, mas para que não aconteça mais nada parecido com ninguém. Então, a Marielle, nesse espaço de poder, era uma afronta a esse sistema, era uma ameaça a esse sistema. Então, acho que tem um somatório de coisas muito grande, não só das ideias dela, mas do próprio corpo, do que ela representava ali naquele espaço. Ela sabia que ela incomodava tanto? Ela chegou a receber ameaças diretas de morte ou não? Não, é claro que num ambiente racista, misógino, machista, LGBT-fóbico, a presença dela incomodava. Isso não tinha nenhuma questão. Agora, nada que justificasse uma ação como essa, ou que nos levasse a pensar que uma ação como essa seria possível ou plausível de acontecer. Assim. Marielle nunca teve nenhum tipo de ameaça, não se entendia em risco, o índice de rejeição dela era baixíssimo. Marielle era parada e acolhida nas ruas para receber abraço, para as pessoas dizerem que ela representava. Enfim, ela sempre foi recebida com muito afeto. A noite do 14 de março, ela foi de muitas formas surpreendente num campo de dor, num campo de deixar chocado não só a população, mas aos familiares, aos amigos, a todo mundo que estava próximo e amava ela, porque isso jamais tinha passado pela cabeça de ninguém. Recentemente você foi a Genebra, na Suíça, com membros da sociedade civil, se reuniu com a alta comissária da ONU para Direitos Humanos. Além de denunciar a falta de respostas para o assassinato de Marielle e de Anderson, o que mais esteve em pauta? O Brasil é um dos países mais perigosos para defensoras de direitos humanos, e aí a minha denúncia era não só a respeito do caso da Marielle, mas a respeito das nossas pautas de gênero aqui, sendo que o 5º país com maior índice de feminicídio, os números de violência contra a mulher não param de crescer, são exorbitantes e chocantes. É o país que mais mata a sua população LGBT, o primeiro em transfeminicídio. Então o sentido era estar levantando e denunciando tudo isso à ONU e pedindo às sociedades internacionais que tivessem atentas ao que realmente acontece no Brasil
e não comprassem o discurso falacioso e mentiroso da ministra que esteve por lá, falando justamente o oposto e o contrário de tudo que realmente acontece aqui com as mulheres. Ô Mônica, até onde você vai para descobrir quem mandou matar a Marielle e também na discussão dessas pautas, né? A gente percebe que você está muito engajada, como a Marielle era, né? Nessa pauta política e nessa pauta de defesa dos direitos humanos. Por algum acaso, você já foi ameaçada por estar em busca de respostas e por se colocar à frente dessa questão? Já houveram ameaças, eu tenho uma medida cautelar que foi concedida pela OEA, pela Comissão Interamericana. Também estou dentro do Programa de Proteção a Defensores de Direitos Humanos, mas eu vou até onde for necessário. Justiça por Marielle, como eu disse, não termina com o inquérito dela. É uma construção de uma outra sociedade. A minha luta hoje não é só mais pela Marielle e pela preservação de memória dela, mas pela vida de todas as mulheres. Você está fazendo política, né, de alguma forma, mesmo sem ter um mandato eletivo. Você pensa em se candidatar em algum momento, depois que essa luta por respostas ela tiver um fim? Olha, a política ela é feita em todos os espaços e em espaços diversos, assim. Nesse momento, a nossa conversa é um ato político, a gente está fazendo política, então, não necessariamente só por dentro da política institucional. Hoje ainda não é uma pretensão, mas se tiver que ser, e eu achar que esse é um caminho do qual eu posso colaborar positivamente para essa mudança de sociedade que eu estou buscando construir também, junto com muitos outros movimentos sociais, com o movimento feminista, com o movimento LGBT. Se esse for o caminho, não vejo por que não assumir essa responsabilidade se eu achar que posso contribuir com competência. Ô Mônica, o assassinato de uma defensora de direitos humanos, defensora de minorias, como mulheres negras, como os LGBTs, como você mesma disse, é uma maneira de mandar um recado e acaba gerando medo, né? Mas um ano depois da execução da Marielle, a gente teve uma eleição legislativa aí no meio, né? E tivemos um chamado, abre aspas, efeito Marielle, né? Nas urnas. O Rio de Janeiro elegeu 4 deputadas ligadas diretamente a Marielle, né? A Renata Souza, a Dani Monteiro, a Mônica Francisco para a LERJ, a Talíria Petroni para a Câmara Federal, também pelo Rio de Janeiro e ramificações em outros estados, né? A execução da Marielle potencializou o crescimento da presença das mulheres negras e também da população LGBT na política? Inquestionavelmente. Marielle hoje consegue salvar muito mais vidas do que conseguiu enquanto defensora de direitos humanos em vida. Esse efeito Marielle, como você chamou, ele é hoje de repercussão mundial. E se a gente pode olhar diante dessa tragédia toda algo positivo, é que bom que a vida da Marielle está sendo ressignificada em sua preservação de memória e toda essa construção de luta, porque esse tipo de resposta é dizer que não só a vida da Marielle não foi em vão, mas que a morte também não será. Então existe hoje sim uma ocupação muito maior das mulheres pretas, da população LGBT, e isso é muito positivo. Ô Mônica, a Marielle era sua mulher, mas também era representante do povo, eleita democraticamente, né, e barbaramente assassinada depois de um evento do mandato, né, no centro de uma das principais cidades do Brasil e da América Latina. No entanto, existiu ali um momento na sequência de desacreditá-la, logo depois da execução, o currículo dela, a história dela, sendo que o que a gente se espera, né, o que se espera da opinião pública depois de alguma coisa assim tão violenta, seja exclusivamente comoção e pedidos de justiça, que claro também existiram. Por que você acha que houve esse movimento de tentar desacreditar e de tentar manchar o currículo da Marielle logo após o assassinato? É muito triste perceber que a nossa sociedade atravessa um momento que é um momento de ausência de fé, de credibilidade, inclusive na política. É óbvio que a gente construiu isso ao longo da nossa história. O Brasil é um país que tem uma democracia muito frágil, muito jovem, que foi construída em cima de muito sangue, em cima de sangue de muito povo preto. Então, é triste ter que perceber que, para além de toda a dor da perda do pessoal, ter que lidar ainda com esses atos de desumanidade, né? Que não tem nenhuma empatia ou solidariedade quando as pessoas produzem as fake news ou os memes que são de cunho e requinte de crueldade. O período eleitoral, a presidência, sem dúvida nenhuma, foi
muito difícil também de atravessar, porque o nosso atual presidente tinha ali um discurso de ódio e de violência muito forte, um discurso machista, racista, LGBTfóbico, e acabava que por pessoas que pensavam semelhante a ele se sentissem autorizadas e legitimadas a reproduzir violência, a reproduzir ódio. E foi muito difícil, né? Porque a gente está falando não só da minha companheira, mas de uma defensora de direitos humanos que foi brutalmente executada. Então, não é para pensar nas bandeiras, não é para pensar nas pautas ou pelo que a Marielle lutava. Até quem tinha total desacordo com a opinião política dela deveria se sentir extremamente chocado e também violentado, porque o assassinato da Marielle foi um claro atentado à nossa democracia, uma grave violação de direitos humanos. Então, qualquer pessoa que não esteja profundamente comovida e indignada com a execução da Marielle, com o assassinato dela e do Anderson, sem dúvida nenhuma, não está do lado certo. Olá, eu sou Thalíria Petroni, eu sou professora de História e estou hoje deputada federal, ocupando aqui com as nossas cores esse congresso. A deputada federal Thalíria Petroni é uma das políticas que tem muita coisa em comum com Marielle Franco. Defende os direitos humanos e era uma das principais amigas de luta da vereadora carioca. Sim, eu conheci a Marielle na Maré, na favela da Maré, onde eu era professora. A Mari já era uma grande defensora de direitos humanos e defensora dos direitos do povo de favela. E a nossa amizade, nosso carinho se estreitou muito quando decidimos ocupar esse espaço do parlamento, né? Quando decidimos topar essa história de se candidatar. Então, não tinha dia que a gente não se falasse, não tinha dia que a gente não compartilhasse o impacto do que é colocar o corpo para jogo, né? Porque é disso que se trata. O impacto que é ser mulher no parlamento, colocar nossa vida, impacto na vida privada, nas relações afetivas. Então, a Mari era uma grande parceira da política, me fazia me sentir menos só na política, mas também da vida, assim. São muitos lutos para dar conta com a execução da Mari. E acho que se por um lado eu tenho essa relação que é política, que é pessoal também com a Marielle virou um símbolo internacional, um símbolo do quanto a democracia brasileira vai mal. Não é possível que a gente tenha um país que não dê resposta em quase um ano de uma vereadora eleita, quinta mais votada de uma capital brasileira, resposta sobre um crime político, uma execução política. Então, se a democracia brasileira já era incompleta, falha, nunca tinha chegado plenamente a territórios, inclusive da Marielle, como a favela da Maré, a gente está vivendo um momento em que a democracia está sendo jogada no lixo. Não estamos num momento democrático no Brasil. Isso é preciso dizer, afirmar sem medo, assim, tanto pelos retrocessos já anunciados, pela criminalização de movimentos sociais e também pelo judiciário seletivo, mas também, em especial, pela execução política de Marielle. É muito importante ampliar a denúncia internacional para exigir justiça por Marielle Anderson. As milícias que provavelmente têm nas suas mãos o sangue de Marielle, que infelizmente elegem senadores, elegem deputados, as milícias fazem parte de um braço do Estado, juntam o poder político com o poder econômico, com o poder armado. O Estado tem responsabilidade por esses matadores, essa máfia que provavelmente tirou a vida da Marielle. Então, é muito, muito importante que a gente denuncie isso para o mundo inteiro. Não é possível que a gente não tenha essa resposta. A gente não quer vingança, a gente quer justiça. Thalíria, eu queria saber como é que a política entrou na tua vida. Então, eu escolhi ser professora, na verdade. Foi quando eu entendo que eu tive minha primeira experiência política a partir da minha participação na educação popular, né? Enquanto professora. Eu venho de uma família que precisou de muito corre na vida para poder criar a gente. Eu tenho 2 irmãos, minha irmã e um irmão, mãe professora, meu pai artista plástico. Então, de um bairro lá em Niterói chamado Fonseca, que é um bairro popular na cidade. Eu acho que um pouco a minha trajetória de vida familiar, pessoal, de alguma maneira me fez ter vontade de me organizar, né?
E aí foi quando eu optei por ser professora, era uma indignada com as desigualdades que eu via no meu bairro, que eu vivenciava na minha família. E aí escolhi dar aula, entendendo que a sala de aula poderia ser um instrumento de transformação da realidade, e continuo achando isso, né? Eu trabalhei algum tempo com telemarketing, e aí a coisa de dividir o telemarketing com a escola, isso tudo somado à ideia de que a sala de aula é um lugar da reprodução de desigualdades históricas, me fez querer dar um passo além dessa experiência com a educação popular. Eu resolvi me organizar no partido político. Porque, para mim, política é preço do pão, é preço do ônibus. Política é o que a gente que é mulher, especialmente mulher, com histórias de vida, com uma trajetória popular, carrega nas costas. Isso é política. Mas o passo de ocupar a política institucional foi para ver um pouco dessa minha história, que é uma história de tantas mulheres também representadas nesse espaço. E aí me filiei ao PSOL, fiquei alguns anos militante do PSOL, mas sem topar essa tarefa de figura pública. E estou aí nesse terceiro ano aí enquanto figura pública, fiquei 2 anos enquanto vereadora em Niterói, mas um pouco para aproximar essa política institucional do que eu entendo que seja a política real. Uma mulher negra causa estranhamento no Congresso? Produz completo estranhamento, Rita, assim. A política carrega 2 esferas que são negadas para nós mulheres, em especial nós mulheres negras historicamente. A política tem com ela o espaço público. E é um entendimento que o lugar de mulher, em especial mulher negra, não é circulando com todo mundo no espaço público. A política carrega a esfera de poder. Lugar de poder não é lugar para mulher, em especial mulher negra. Isso se reproduz com muita força. Todos os parlamentos, né, no Brasil, que tem uma ínfima participação de mulheres, uma ínfima participação de mulheres negras na política. Aqui mesmo, no Congresso, desde o primeiro dia, foram uma série de constrangimentos pelos quais eu passei, mesmo usando broche, como todo deputado e deputada, pedem crachá, dizem que elevador privado vai só para o deputado, barram na porta do plenário. Tem quase 4 semanas e isso acontece sistematicamente, e aconteceu ontem de novo. Então, há um entendimento que esse corpo, que é um corpo, não é um corpo que parece que tem que estar ali, é estranho para as pessoas, ninguém faz por mal, mas é um racismo que está enraizado na sociedade, também está enraizado nesse olhar que não está acostumado a ver mulheres negras. Tem aqui a Benedita, que ocupa esse espaço com muita resistência, inclusive há tanto tempo, mas são pouquíssimas mulheres negras nesse lugar, assim. Então, é um estranhamento, inclusive, estético. A gente com os nossos cabelos, com a nossa cor, a roupa colorida, isso gera um estranhamento mesmo, assim. Então, muitos aqui não me olham como deputada até descobrirem que eu sou deputada, né, que eu estou deputada. A gente tem uma tarefa de romper com isso. Acho que tem uma janela aberta, que é uma janela aberta por tantas mulheres negras que vieram antes de nós. E essa janela não vai ser mais fechada, não pode ser. A gente tem uma urgência de ter o nosso corpo e as nossas lutas nos espaços de poder. Isso é, em alguma medida, reparação histórica. Isso é devolver nosso poder para a maioria do povo. E a maioria do povo é mulher e é negra. Quais as pautas pelas quais você vai lutar no seu mandato? Para nós tem algumas coisas que são muito caras, assim. Não vai dar para abrir mão de enfrentar esse modelo de segurança pública que tem a ver muito com as mulheres negras, né? Que são aquelas que choram a dor dos filhos serem assassinados pelo Estado, que choram quando o filho é preso, um preso provisório, sem julgamento. São essas mães, mulheres negras, são aqui a pauta da saúde mental, da legalização e regulamentação das drogas, entender a questão do uso abusivo de drogas como saúde pública, não como caso de polícia que justifica o assassinato dos nossos jovens negros de favela. Isso é muito, muito importante para o feminismo, que eu reivindico enquanto mulher negra, ativista, e também, penso eu, para colocar na centralidade devida essas questões. Educação, também sou professora, né? E acho que pensar o quanto a educação nesse momento tem sido, por um lado, precarizada, sucateada, e por outro, com redução, congelamento de investimentos, e por outro, silenciada, com a tentativa de não possibilitar a liberdade de cátedra,
possibilitar que o aluno tenha acesso ao que é a desigualdade que ele vive na pele. E veja, isso tem a ver com o primeiro ponto, o primeiro tema, porque o mesmo aluno, que é o que morre com a bala de fuzil, que é o jovem negro da favela, que tem o pai, que é um trabalhador informal, normalmente negro, uma mãe trabalhadora doméstica, muitas vezes cuidando do filho sozinha, normalmente negra, é quem vai ficar com a escola pública precarizada, é quem vai ser impedido de discutir o quanto essa realidade está conectada com uma história escravista. Então, a educação é uma segunda pauta e, obviamente, o direito das mulheres, incluindo os direitos sexuais e reprodutivos. Tem uma coisa que é muito importante também, que eu não falei, que envolve um pouco isso, que é a luta por justiça ambiental. O governo Bolsonaro, na minha opinião, ataca com muita força igualmente 3 áreas. É a privatização e a precarização do que é público, como agora a Previdência, na minha opinião, não sendo mais entendido enquanto direito, que atinge as mulheres negras. O reforço do Estado penal, com a legalização do que já acontece nas favelas do Rio de Janeiro, com liberdade para matar, e outras pautas que envolvem a criação de um regime de segurança máxima e que envolve também mulheres negras. E o terceiro ponto é a questão da luta por justiça ambiental. Quem são as atingidas com tragédias como Mariana, Brumadinho, ou como a tragédia do Bumba na minha cidade de Niterói, ou com a Boa Esperança, que foi uma favela que teve 13 mortos por conta de chuvas. Então, são também indígenas, caiçaras, também mulheres negras, quilombolas. Então, essa pauta também é importante para nós. Otalíria, o parlamento, nessa legislatura, ele tem mais mulheres do que na anterior, mas mesmo assim, há alguns retrocessos, né, já sendo registrados, né, em pouco menos de um mês da legislatura e em pouco mais de 2 meses do atual governo, né? A gente já viu o deputado querendo proibir alguns métodos anticoncepcionais, ministra decretando que mulher nasceu para ser mãe, né? Até PEC sendo desarquivada, né? Que pode fazer com que o aborto, nos casos que já são legalizados, né? Como o caso de estupro, por exemplo, não seja mais permitido. A pergunta que eu faço é: basta eleger mulheres para que os direitos das mulheres e as pautas feministas sejam defendidas ou não? Olha, eu acho que, primeiro de tudo, a representatividade ela é muito importante. Então, é muito importante ampliar mulheres, porque a gente espera número de mulheres no parlamento. Porque nós, mulheres, experimentamos no corpo aquilo que homens não experimentam. Nós, com as nossas especificidades, né? Nós, mulheres negras, com uma experiência X na nossa coletividade, as mulheres trans, lésbicas, né, da favela. Então, ninguém tem medo de ser estuprado quando é homem, andando por uma rua de noite. Então, é importante que esse corpo de mulheres que carregam esse mundo nas costas esteja representado. Mas isso é insuficiente. A representatividade não pode vir sozinha. Não basta ser mulher. Ela precisa estar casada com um compromisso com a ampliação de direitos das mulheres. Então, embora tenha aumentado a bancada feminina no Congresso, nem todas as mulheres são mulheres que estarão aqui para legislar a favor da ampliação dos direitos das mulheres, o que parece contraditório, mas é parte da realidade. Assim. Não, a mulher que chega aqui e não vai defender o direito da empregada doméstica não está a favor da emancipação de todas as mulheres. Que vai chegar aqui e defender a criminalização das mulheres que interrompem a sua gestação, infelizmente isso é um limite. Que vai chegar aqui e defender porte de arma num país que tem muito feminicídio, quanto mais armas, mais feminicídio. Então, infelizmente, a gente acha muito importante a representatividade, é fundamental. Nossos companheiros homens não conseguem, por mais solidariedade que tenham, expressar com tanta força aquilo que a gente vive no corpo. Então, nosso corpo tem que estar aqui, mas é preciso que este corpo venha junto com uma política que, na minha opinião, precisa ser feminista e um feminismo popular, antirracista, anti-LGBTfóbico. A execução de Marielle, a crescente ameaça aos defensores de direitos humanos, não te dá medo? Sim, dá medo. Porque eu acho que a vida de tantas mulheres, tantas que lutam sem dar passo atrás, quantas que também vivem com essa violência de Estado em favelas e periferias, é uma vida de medo. Tem uma companheira que fala algo que eu acho que é muito expressão disso. A vida do povo negro, em especial das mulheres negras, é uma vida em tragédia. Desde os tempos da escravidão.
Agora, esse medo sempre se transformou em resistência, sabe? De Dandara, de Tereza, de Lélia, de Marielle, de tantos que precisaram, inclusive, morrer para que a gente seguisse na luta. Então, se por um lado a execução de Marielle deixou mais explícito esse medo, que é um medo necessário de se ter, porque é grave, por outro, tornou mais urgente a luta. Abriu uma janela da urgência de não secundarizar a luta antirracista, da urgência de nós, mulheres negras, falarmos por nós, mulheres negras, uma luta antirracista. Dessa urgência eu não abro mão, sabe? É também por Marielle que eu sigo, que tantas de nós seguimos cada vez mais firmes no enfrentamento ao racismo e ao machismo que constituem as desigualdades brasileiras, assim. Não vai ter nenhum passo atrás. Aqueles que achavam que iam interromper nossas vozes, nossa luta, interrompendo o corpo da Marielle, erraram, porque agora é também por ela que a gente vai ir cada vez mais em frente, até que nenhum corpo fique pelo caminho. Esse foi o episódio de estreia do Irrita, o episódio número 1. Eu espero que vocês tenham gostado, que nos acompanhem pelas redes sociais. E se quiser falar comigo, mandar uma sugestão de pauta, mandar ali uma sugestão de entrevistado, escreve para Irrita Podcast, é ihrita podcast@gmail.com. Tchau e até a semana que vem.